Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo. E eu vou trazer uma convidada que, na realidade, ela está querendo alçar novos rumos na profissão, entendeu? Ela está querendo ser host de podcast. Opa. E como ela trouxe uma lista de perguntas aqui para mim, eu falei, quer saber de uma coisa? Então a gente vai fazer um episódio 2 com ela, só que dessa vez ela que vai ser a host e eu que vou ser o entrevistado. Naila, de novo Oi. você aqui? Oi, Doctor, eu de novo. Trouxe umas perguntas que eu gostaria muito de te fazer. Então, como eram algumas perguntas, então bora fazer desse jeito, Algumas perguntas que rola outro podcast, né? Rola um outro podcast, então a gente vai fazer um episódio separado aqui, perguntas e respostas, só que de frente com o Gabi, não, de frente com a Naila. Não, isso, de frente com Naila. Pergunte para o seu médico, para o médico. Tudo que você sempre quis saber e sempre teve dúvida, vergonha de perguntar, não é isso? Trouxe até perguntas de amigas aqui, vamos lá? Posso? Bora Tá lá. preparado? Eu tô preparado. Tá bom. Ultrassom de rotina vem endometriose? A gente respondeu até um pouquinho disso no episódio anterior, né? Isso. Então, sim, o ultrassom de rotina pode ver endometriose, sim. E, na realidade, todo radiologista deveria ter uma formação que pudesse mostrar, pelo menos, um grosseiro ele pudesse ver, tá? Quando a gente pede um ultrassom especializado de endometriose, você vai lá ver no pedido: ultrassom pélvico e transvaginal com Doppler colorido, com preparo intestinal para pesquisa de endometriose. A grande diferença aí é o preparo intestinal. Né, é um preparo semelhante, mas não tão agressivo quanto uma colonoscopia. A colonoscopia a gente precisa limpar mesmo todo o intestino grosso, tirar todas as fezes, porque realmente o colonoscópio vai caminhar por todo o intestino. Mas no ultrassom para endometriose eu preciso tirar as fezes da porção final do intestino para que você consiga ver as camadas do intestino com maior nitidez. Mas é basicamente para o intestino que faz essa diferença, e como o intestino é frequentemente acometido, a gente pede. Mas para ver uma endometriose retrocervical, uma endometriose ligamento uterosacro, uma endometriose perto da bexiga, uma endometriose ovariana, tudo isso o ultrassom de rotina deveria ser capaz de ver. Certo. O grande senão é que, na imensa maioria das vezes, quem faz esse ultrassom de rotina não tem a experiência com endometriose, não é especialista em endometriose e acaba não vendo. Que já faz uma diferença ter um médico que está ali fazendo o exame, ser especialista, né? Sem dúvida nenhuma, assim como eu, por exemplo, eu não faço mais obstetrícia, então a gente tem gente que é especialista em gestação de alto risco. Certo. Né? Então, dentro da ginecologia, a gente tem diversas subespecialidades: ginecologia oncológica, patologia do trato genital inferior, mastologia, rotina, né, climatério. Então a gente tem várias subespecialidades. Na radiologia também. Então a gente tem, por exemplo, um radiologista que vai ser experiente em doenças ortopédicas, Certo. em coluna, em ombro. Então, da mesma maneira, na endometriose a gente vai ter radiologistas que são mais ou menos experientes em endometriose. Então, quando a gente direciona para fazer com um determinado radiologista, não é porque eu ganho uma comissão do exame, nada disso. É porque eu confio que vai ser bem realizado aquele exame. Tá. Doutor, agora uma pergunta. Outra. E quando vem pacientes de outro país, de outro estado, e traz já os exames, o que o senhor faz? A gente tem até um programa para pacientes, por exemplo, de outros países, que chama 7 Years in 7 Days. Por que 7 anos em 7 dias? A gente tem que a média de demora entre o início dos sintomas e o diagnóstico são 7 anos, né? Tem estudos mostrando isso e tudo mais. Então, quando a gente quis criar esse programa e até usou um programa com marketing, né, legal. Bacana, eu não sabia. Qual que é a ideia? É que uma paciente de outro país chegue no Brasil, faça o exame e seja tratada em 7 dias. Né? Então, a gente tenta organizar dessa forma para pacientes de fora. Eu falei, eu não gosto de fazer isso tão corrido, mas essas pacientes já fizeram um contato comigo por teleatendimento antes. Aliás, a gente tem teleatendimento de outros países quase que todos os dias. Sim, eu vejo no seu Instagram. Não é? Essa semana eu tive da Rússia e do Chipre, né? Olha só. O meu médico tá muito chique.
Mas uma coisa que a gente oferece também é que essa paciente faça uma ressonância magnética no país de origem dela, ou no Certo. estado de origem dela, né? É, e aí a gente tem radiologistas parceiros que oferecem um serviço de relaudo. O que é isso? Certo. Eles analisam as imagens e eles fazem um laudo como se tivesse sido feito aqui. Qual que é o senão disso? Que em algumas vezes, e não raras às vezes, o protocolo de ressonância nesses outros locais não é um protocolo adequado para endometriose. Como assim, Patrick? Ressonância é tudo igual? Não. O que a ressonância faz? Ela é como se estivesse fatiando o nosso corpo, né? Assim, transversalmente. E aí tem a espessura dessas fatias. Se essa espessura é muito grossa, eu não perco detalhes, né? Então, se não foi feito um preparo intestinal adequado, eu não consigo ver o intestino. Então, tem várias coisas que podem... O aparelho de ressonância, se ele for um aparelho mais antigo ou mais novo, tem várias coisas que podem interferir. Recebi ontem um relaudo que o Leandro fez para mim de uma paciente da Califórnia e a conclusão dele principal foi: protocolo da ressonância não adequado para endometriose. X, Y, Z não foram possíveis de ser avaliados. Então, às vezes, a gente fica mesmo. Então, para essas pacientes principalmente, o 7 Years in 7 Days acaba funcionando. Então, o que essa paciente vai fazer? Essa paciente vai combinar com a Pri de chegar no Brasil, por exemplo, num final de semana, e aí na segunda-feira ela vai fazer o exame de imagem com um dos nossos radiologistas parceiros. Certo. Na terça-feira ela passa em consulta comigo, eu vejo ela, examino ela, já com o laudo desse exame em mãos, e eu programo a cirurgia dessa paciente provavelmente para sexta-feira, Certo. né? Então, e aí na sexta-feira eu a opero, e aí vai depender se tem intestino comprometido ou não para saber quantos dias ela vai ficar internada. Certo. Então, essa paciente, provavelmente, eu não consigo programar o tipo de cirurgia antes dela vir para cá e fazer o exame com o protocolo adequado. Mas várias vezes eu consigo fazer isso. Várias vezes a gente consegue ressonâncias bem feitas em outros locais que a gente já consegue programar a cirurgia com as imagens adequadas. Ai, bacana, eu não sabia disso, achei muito interessante. Agora vamos para a próxima, tá preparado? Bora lá. Tá. Adenomiose e endometriose são a mesma coisa? É muito comum a gente receber esse tipo de pergunta, né? Direto no Instagram vem isso, e mesmo os pacientes que vêm em consulta, a gente brinca que são doenças primas ou doenças irmãs. Certo. Então, assim, vamos trazer um pouquinho de noções de anatomia para conseguir explicar. O útero, ele é um órgão reprodutor que ele é basicamente um músculo. Esse músculo se chama miométrio. E existe a cavidade uterina, que é onde cresce o bebê. Essa cavidade uterina ela é revestida por um tecido chamado endométrio. O endométrio ele vai crescer ao longo do ciclo menstrual esperando que você tenha um bebê. Então, como se fosse um colchão para o bebê. Não tem bebê, a mulher não engravidou naquele mês, o endométrio se descama e aí você vai menstruar. Quando eu tenho uma infiltração do músculo uterino, ou seja, da parede uterina, pelo endométrio, eu tenho a adenomiose. Certo. Quando eu tenho uma presença de um tecido muito semelhante ao endométrio, não é exatamente o endométrio, mas é muito semelhante ao endométrio, em localização extrauterina, fora do útero, eu tenho a endometriose. Então a endometriose é uma doença fora do útero, não é uma doença do útero, até por isso que a esterectomia não é tratamento de endometriose. E a endometriose pode estar na bexiga, no intestino, na vagina, no ovário, nos nervos, no ureter, no diafragma, no pulmão, enfim, em vários locais fora do útero. A adenomiose é uma doença no útero. O que acontece é que é extremamente comum de termos as duas doenças ocorrendo simultaneamente. É muito comum mesmo. Meu caso foi assim também. Bora lá. Ai, próxima, vamos lá. O DIU Mirena é melhor do que o anticoncepcional? É importante a gente ver isso, né? O DIU Mirena é o sistema intrauterino de levonorgestrel. Então, é um DIU que coloca um progestágeno dentro do útero para ajudar no tratamento de endometriose. Se a gente comparar Genogest, anticoncepcional oral combinado, seja ele por via oral, seja ele por via
anel vaginal, seja ele por adesivo, seja ele por injeção, o DIU hormonal e o implante hormonal de etonogestrel não é o chip da beleza. A gente falou num outro episódio com o Daniel sobre os implantes de gestrinona. Se a gente comparar todos eles, não existe diferença significativa. Nenhum estudo comprovou superioridade de um ou outro no tratamento. O que é importante aqui? A gente tem critérios de elegibilidade para a utilização de medicações hormonais. Tem paciente que se dá bem com um e não se dá bem com o outro, e pode ser que a irmã gêmea dela se dê bem com aquele um que ela não se deu bem. Então é importante a gente ver essas peculiaridades. Não existe um remédio que vai servir para todo mundo. Sim. O DIU, normalmente a gente não utiliza para quem tem endometrioma ovariano, porque quando a gente tem endometrioma ovariano precisa de uma medicação que seja anovulatória, coisa que o DIU hormonal não é. Mas sem dúvida nenhuma que o DIU é muito prático, é muito eficiente, a gente consegue controlar, na maior parte das vezes, ele dá um padrão de sangramento favorável na maior parte das pacientes, causando amenorreia numa boa parcela delas. Ele é prático, ele fica 5 anos lá, então não depende da mulher se lembrar de tomar. E tem mulher, assim como tem homens que se esquecem de tomar. Como eu. Né? Então, é comum, né? Então, assim... por exemplo, medicamento para osteoporose, a gente tem medicamento que é anual, mas a gente tem comprimido que é diário. Então, assim, Certo. lógico que o anual, se você somar todos os comprimidos diários, o anual vai ser mais caro, provavelmente. Mas e a praticidade de tomar uma vez no ano só? Né? Então, assim, a gente tenta tornar as coisas mais práticas para que a gente tenha uma melhor adesão ao tratamento. Então, acho que uma das coisas maiores, tanto do Mirena quanto do Implanon, que é o implante de etonogestrel, é essa praticidade que dá para a mulher e com uma boa segurança. Certo. E quanto tempo que a mulher pode se adaptar ao DIU? Não importa qual ele seja. Então, não importa, não é nem o DIU, qualquer medicamento. A gente tende a falar que, assim, 3, 4 meses é um período de adaptação ao método hormonal que foi introduzido. Né? Então, é comum mulher introduzir um método hormonal, começar a ter náusea, começar a ter dor de cabeça. Então, assim, lógico, a gente vai conversar e vai ver o quanto está impactando a qualidade de vida dela. Mas é comum sintomas quando a gente introduz algum método hormonal. Tem mulher que não tem absolutamente nada, mas tem mulher que tem de maneira leve e tem mulher que tem de maneira que impede até ela de usar aquele método. Mas é comum 3 ou 4 meses de adaptação ao método hormonal. Qual é o estágio da minha endometriose? Essa é uma pergunta que eu recebo direto, né? E existe uma classificação antiga da American Fertility Society de estágio 1, 2, 3 e 4 da endometriose. Né? É uma classificação até ruim, porque não leva em consideração várias outras coisas. Tem uma classificação da Sociedade Americana de Laparoscopia Ginecológica, que é a IDL, que foi até uma classificação que foi um médico brasileiro que encabeçou isso, que é o professor Maurício Abrão, foi meu professor, inclusive, que é uma classificação bem mais completa e fácil de utilizar. Eles até criaram um aplicativo para isso, porque você não precisa decorar. Então você vai fazendo aqui no celular, olha, tem endometriose aqui, 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 dá uma pontuação e aí consegue tentar fazer uma correlação com essa classificação antiga de 1 a 4. Mas eu não me pego tanto na classificação, não é isso que vai importar no meu tratamento, tá? Mais importante do que a classificação é muito mais importante para a gente tentar unificar, tentar equilibrar, não sei se é essa a palavra, mas falar a mesma língua em todos os trabalhos científicos. Certo. Isso é muito mais importante do que para tratar a paciente propriamente dito. A classificação é uma coisa para trabalho científico. Então, tipo, olha, aquele grupo com pacientes nos estádios tais e tais teve um resultado excelente fazendo tal técnica. O outro grupo fazendo outra técnica. Então, a gente consegue falar a mesma língua. Tá? Então, a gente tem várias classificações. Uma outra classificação muito boa é a classificação de Enzian, mas ela é difícil de decorar e ela não é tão fácil. Talvez se tiver um aplicativo ajude a colocar ela em prática, mas a classificação é muito mais importante para trabalho científico do que para a paciente propriamente dita, porque tem paciente com uma endometriose grau 1 que é absurdamente sintomática
Tem paciente com uma endometriose grau 4 que não tem quase nada de sintomas, tá? Então, o mais importante é tratar a paciente, eu saber as queixas daquela paciente. Sim, o que entra um pouco assim na minha pergunta agora é o que te diferencia essa paciente precisa fazer cirurgia, quando não, como que funciona? Eu não sei se elaborei muito bem a minha Sim, pergunta. Não é o estadiamento que vai me definir se a mulher precisa ou não precisa operar. A Certo. principal indicação de cirurgia, a principal disparada é Tá. a falha de um tratamento clínico, né? Então, eu já falei outras vezes, e eu gosto de repetir isso, a endometriose é uma doença de tratamento clínico. Na falha do tratamento clínico, eu tenho uma indicação cirúrgica. Né? E o que é falha de tratamento clínico? A gente falou no outro episódio. É a progressão da doença na vigência de um tratamento clínico. Certo. E 2, é a persistência ou piora dos sintomas na vigência do tratamento clínico. Então, isso é a principal indicação de cirurgia. E existem as indicações absolutas de cirurgia, que basicamente, resumidamente, são quando a endometriose, seja por tamanho ou localização, ela está comprometendo ou está prestes a comprometer a função de um órgão. Exemplo, intestino delgado. O intestino delgado ele é fininho. A luz do intestino delgado é o tamanho do meu dedinho. Então, a chance de obstrução é muito alta. Então, toda endometriose no intestino delgado é cirúrgica. Agora, o intestino grosso, a luz do intestino grosso, ela é grande. Então, a chance de obstrução é menor. Então, quando que eu teria uma indicação absoluta de cirurgia no intestino grosso? Quando eu tiver mais da metade daquele intestino grosso comprometido, da circunferência da alça. E ureter, apêndice, cistos ovarianos volumosos. Então, a gente tem os critérios de indicação absoluta, tá? Mas mais importante do que isso é o estadiamento não serve para isso. O que serve é a falha do tratamento clínico, que é o mais importante de tudo. Certo. O que causa a endometriose? Se você descobrir, você ganha o prêmio Nobel. A gente tem várias teorias para saber o que causa a endometriose. A gente não sabe. Né? A gente tem teorias da menstruação retrógrada, da metaplasia celômica, a gente tem a teoria embrionária, genética, imunológica. A gente tem poluentes ambientais. É difícil a gente comprovar. Tudo na medicina que a gente tem várias teorias é que a gente ainda não chegou na resposta correta. Não teve uma resposta, né? Tá bom? A gente pode falar o que a gente acredita mais. Tipo, eu acredito muito mais na teoria genética. A mulher já nasce com aquela propensão. Se ela vai desenvolver ou não, existe uma outra coisa chamada epigenética, que basicamente é o estilo de vida que ela leva, o meio onde ela vive, que vão interferir dela vir a desenvolver ou não aquilo. Mas o que eu acredito realmente é a teoria genética. Eu vou só trazer um estudo aqui importante. Existe um estudo já, não é tão recente, mas avaliando fetos oriundos de abortamento, fetos femininos oriundos de abortamento, e encontrou-se 11% de endometriose nesses fetos. Nossa. Então, você já nasceu com aquilo, ele nem menstruou, então não é menstruação retrógrada. Então, assim, eu acredito nisso, mas eu não tenho ainda como comprovar que isso realmente é a causa da endometriose. Tá. Eu até lembrei de uma situação. Eu lembro quando eu era criança, às vezes eu ia levar remédio para minha tia. E ela tava agarrada assim, ó, com o travesseiro, assim, gritando de dor. Então eu acho que realmente pode ser genético, a minha pelo menos, né? E não, é exatamente, quando a gente vê que parente de primeiro grau, né, tem maior chance, também vai ao encontro da teoria genética, né? Então acho que é importante isso. Verificar, né? Tá, deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Ela pode piorar com o tempo? Sim e não. Né? Fiquei em cima do muro agora, né? Por que sim e não? Porque a gente vê que tem pacientes que realmente têm uma evolução e tem pacientes que têm uma evolução até rápida. Certo. E que a gente acaba indicando cirurgia. Mas, por exemplo, por outro lado, tem pacientes que têm uma tendência de uma endometriose ficar estável. Poxa, mas Patrícia, como assim? Eu vou trazer um exemplo também de um trabalho brasileiro. Certo. Um grande serviço escola, que é o Hospital das Clínicas, tem uma demanda muito grande de pacientes que a vazão acaba não atendendo adequadamente, né? Então, chegou um momento que a fila lá de cirurgias era de anos. Aproveitando dessa falha, que não, né? Porque
não conseguisse dar vazão, foi feito um acompanhamento dessas pacientes. Essas pacientes não eram largadas. Então, essas pacientes foram acompanhadas. E uma boa parcela, se não a maioria dessas pacientes que estavam na fila, tiveram a sua endometriose estável naquele momento em que estiveram na fila. Então, não tiveram uma progressão. O grande X é que a gente ainda não sabe quando chegou num tal momento que aquela mulher vai ter aquela endometriose estável. Como assim? Boa parcela dessas pacientes tinha endometriose intestinal. Então, teve algum momento da vida delas que elas tiveram uma endometriose mínima, né? Um espessamento de útero sacro. E, de repente, elas tiveram uma progressão para uma endometriose com acometimento do intestino. Só que, de repente, essa endometriose ficou estável. Então, por isso que é o sim e não. A gente não sabe exatamente ainda quando que ocorre essa progressão, né? Então, é complicado de falar ainda. Por isso que até quando você tem uma endometriose, por exemplo, que está em cima do ureter, é uma indicação de cirurgia. Ela vai progredir? Possivelmente. E se ela progredir, ela pode obstruir o ureter e levar até uma falência renal. Então, ainda é uma indicação de cirurgia absoluta essas pacientes. Novembro de 24, operei uma paciente no privado, não foi no público, que eu tive que fazer uma nefrectomia com uma falência renal. Então, assim, chegou para mim já com uma obstrução ureteral, já chegou para mim com essa falência renal. Então, quando aconteceu isso, não sei. Ela já tinha sido operada por uma outra equipe antes, mas é difícil a gente conseguir responder com efetividade. Olha, mês que vem vai estar obstruído. Não tenho como te falar isso. Imagino. Por isso que é tão importante ser diagnosticada precocemente. Né? Exatamente. Tá. Como é o diagnóstico de certeza da endometriose? Eu entendo essa pergunta porque muitas vezes a gente fala nas aulas que o diagnóstico de certeza de endometriose é o anátomo patológico, né? O diagnóstico histológico. É a gente ir lá fazer uma biópsia e colocar no microscópio e falar, olha, tem endometriose. Realmente, isso ainda é o diagnóstico de certeza. Tá? A comprovação de que é endometriose é só olhar no microscópio e ver. Só que eu tenho inúmeras pacientes que eu não levo para cirurgia. Né? Tá. Então, assim, a gente sabe hoje que um bom método diagnóstico, seja a ressonância magnética ou ultrassonografia com preparo intestinal, realizados por um bom radiologista, a gente tem um índice de assertividade extremamente elevado. Né? A gente tem um trabalho, é 2007, se não me engano, mostrando uma acurácia acima de 95%. Então, a gente não tem como menosprezar isso, tá? Então, apesar de diagnóstico definitivo, ou seja, olhar lá no microscópio e falar, isso daqui é endometriose, na verdade, a gente teve um índice de assertividade de mais de 95%, que se bobear hoje em dia é até mais alto, devido à evolução do treinamento, do método, do olho do radiologista. Então, eu poderia dizer que o diagnóstico quase que de certeza é com um bom exame de imagem, tá? Mas se a gente for usar o que caiu numa prova, o diagnóstico de certeza é o anátomo patológico, é você fazer a biópsia e olhar no microscópio. Certo. Agora uma pergunta que pode parecer boba, mas eu acho que é muito comum as pessoas terem esta dúvida, é se a endometriose, ela pode virar tipo um câncer, outro tipo de doença, sei lá? A endometriose em si, propriamente, não. Tá bom? Existem alguns estudos mostrando uma eventual progressão de uma endometriose profunda. Mas assim, com uma chance absurdamente baixa. O que a gente mais viu na literatura até hoje foi de endometriomas ovarianos em pacientes acima dos 45 anos, com uma chance um pouco elevada de um pouco aumentada, né, de transformação maligna, mas é um risco de 1 para 2 mil casos. Então, ainda é baixo. Então, assim, quando a gente pega pacientes acima dos 45 anos com endometriomas ovarianos muito volumosos, a gente conversa sobre a possibilidade de uma oforectomia ao invés de uma oforoplastia, ou seja, tirar o ovário inteiro ao invés de tirar somente o endometrioma ovariano, por essa possibilidade.
tá? Mas não é, assim, não é uma coisa que eu quero falar para criar alarde, tá? Certo. Não é porque você tem endometriose que você tem câncer, de maneira nenhuma. A Sim. imensa maioria das pacientes que têm endometriose não tem nada com câncer, não tem evolução para câncer, não tem transformação maligna, tá bom? Mas nesse caso, nesse grupo em especial, mulheres acima de 45 anos com endometriomas ovarianos volumosos, a gente conversa sobre a possibilidade de retirar o ovário inteiro ao invés de tirar só o cisto de endometriose. Certo. Toda mulher que tem endometriose, ela pode ter dor ou não? Não existe correlação. É uma frase, né, batida que a gente fala o tempo inteiro. Não existe correlação direta entre quantidade de doença e quantidade de sintomas. Certo. Então vamos lá. Eu tenho um paciente que tem um discreto espessamento de útero sacro e tem sintomas super exuberantes, tá? Então uma endometriose bem inicial, mas que tem uma dor no ato sexual super importante. Ela tem cólica menstrual super importante. E do outro lado, eu tenho pacientes que têm uma endometriose super avançada e que tem pouco ou nenhum sintoma. Então, é importante a gente lembrar disso, tá? Não existe correlação direta. Você pode ter uma endometriose avançada e não ter quase sintoma de dor. Uma coisa que é importante, que eu acabo falando também, é que apesar da gente falar isso, se a gente presta atenção e faz uma busca ativa dos sintomas, às vezes aquela mulher tem sintoma, mas ela menospreza, subvaloriza aquele sintoma. Exemplo. Você sente dor no ato sexual? A gente pergunta assim na consulta. Ah, não tenho. Ah, em nenhuma posição? Ah, não, doutor. Dependendo, se eu estou numa posição que tem uma penetração mais profunda, Certo. eu sinto dor. Ah, não, doutor, só quando eu estou de 4 eu sinto dor. E a posição de 4, lá tem uma penetração mais profunda. Certo. Então, tá vendo? Essa mulher achava que ela não tinha nenhum sintoma, que tinha sido um achado de exame, mas não, ela tem um sintoma. Só que ela está menosprezando. E aí quando a gente fala, não, a relação sexual é para ser prazerosa, não é para ter dor em nenhum momento. Lógico, se o cara tem um pênis de 30 centímetros, aí é diferente, né? É fora do comum, não é o habitual. Mas vamos lá, vamos pensar em pessoas normais aqui. Não é para mulher sentir dor, né? Então, muitas vezes existe isso, existe uma subvalorização dos seus sintomas. Então, ela é tida inicialmente como assintomática, mas ela, na verdade, ela tem um sintoma que ela não valorizava, que ela não prestava atenção, ou que ela nem sabia que era errado sentir aquilo. Certo. Tá. Quem tem endometriose... Desculpa. Quem tem endometriose não pode engravidar? Me perguntam muito isso, e olha que eu... Né? E muitas vezes, quando a gente dá um diagnóstico de endometriose, como a gente comentou no episódio anterior, é um alívio por ter um diagnóstico. Certo. Mas muitas pacientes enxergam como uma sentença de que exatamente. não vai ser mãe, né? Eu já escutei muito, doutora, assim, de mulheres falar pra mim assim, eu tenho endometriose, eu pensei que eu não podia engravidar. E engravidou, entendeu? Exatamente. Não deixou de usar o anticoncepcional, porque pensava que porque tem endometriose, ela não iria engravidar. E eu acho que é um assunto que as pessoas acreditam muito ainda, né? Que tem uma correlação, né? Então, vamos trazer aqui, então, alguma coisa de literatura, de embasamento científico. Eu fiz um levantamento das nossas pacientes no HC em 2010, está publicado e tudo mais. Das nossas pacientes com endometriose, 40% tinham dificuldade para engravidar. Ou seja, 60% não tinham. Ou seja, a maior parte das mulheres com endometriose não tinham dificuldade para engravidar. Apesar de ser um valor muito grande, muito importante, 40%, a maioria não tinha dificuldade. Então, é aquilo de enxergar o copo meio cheio e meio vazio. Você tem endometriose, mas a maior chance é que você não tenha dificuldade. Você tem uma chance importante de que você vai ter dificuldade, mas a maior chance é de que você não vai ter dificuldade. E aí também é importante a gente lembrar, e até por isso eu fiz 3 episódios com colegas fertileutas, é que a gente tem técnicas de reprodução assistida hoje em dia, né, que evoluem cada vez mais. E isso pode nos ajudar muito e muito na ajuda daquela mulher para que ela consiga atingir o sonho de ser mãe. Então, das 40% das mulheres que têm dificuldade,
tem muita coisa que pode ser feita para ajudá-las a realizar o sonho. Sim. Tá, agora eu quero saber se a endometriose, ela tem cura. Pergunta de $1 milhão, né? Vamos lá. Oficialmente, não. Tá. Vamos fazer primeiro isso. Oficialmente não tem cura, a gente considera ela como uma doença crônica que vai necessitar acompanhamento sempre. Mas vamos trazer alguns índices aqui para vocês. Foi feita uma revisão sistemática pelo grupo do professor Marcello Ceccaroni falando sobre recidivas de endometriose. O professor Marcello Ceccaroni é um professor da Itália, de um centro em Negrar. Excelente cirurgião, o cara opera muito, muito bem. E aí o grupo dele foi tentar levantar na literatura quais os índices de recidiva. E aí a gente teve uma coisa que era uma disparidade muito grande de resultados, tá bom? Em que esses resultados mostravam desde grupos que tinham 60% de recidiva até grupos que tinham 4, 5% de recidiva. E o que mostrava essa disparidade tão grande? Um tratamento adequado ou não. Então, assim, infelizmente, no mundo, tá? Isso não é Brasil, isso é mundo. Tem muitos centros no mundo que tem um tratamento inadequado da endometriose, ou seja, uma cirurgia incompleta. Certo. Tá? Pasmem, em países de... Antigamente a gente falava de primeiro mundo, né? Não vou citar exatamente quais, mas enfim, com tratamento bastante ruim, com cirurgias bastante incompletas de endometriose. Então aqui no Brasil estamos à frente quando se trata da endometriose? Sem dúvida nenhuma que o Brasil é um dos grandes centros de endometriose no mundo, tá bom? Não só o Brasil, a gente tem grupos excelentes também na Europa, principalmente, mas o Brasil realmente é um dos países que, assim, você vai em congresso importante de endometriose no mundo inteiro, você vai ver brasileiro. Sempre vai ter pelo menos um brasileiro, você vai ver brasileiro, né? Tá bom? Então, o Brasil realmente é um país assim que produz muito. A medicina brasileira é uma medicina de muita qualidade, né? Não só na ginecologia, mas na endometriose em especial, o Brasil é um país que se destaca muito. Por isso que o senhor tem muitas pacientes de fora também, né? Que vêm aqui só para fazer a cirurgia. A gente acaba tendo um acesso muito grande. Sem dúvida que as mídias sociais ajudaram essas pacientes chegarem até mim. Certo. Né? E aí, a gente falou, lembra no primeiro episódio, a gente falou boca a boca? Né? Então, vocês viram, a paciente da Rússia e do Chipre que eu atendi essa semana, as duas foram indicações de outras pacientes, uma da Irlanda e uma da Suécia. Então, o boca a boca ainda funciona bastante. Funciona. Tá. Quais principais sintomas da endometriose? Para quem aqui está com dúvida se tem ou não. Boa. A gente fala muito sobre o método mnemônico 6Ds, né? Então, os 6Ds é um método de você lembrar quais são os principais sinais e sintomas. Eles não são os únicos, mas talvez sejam os mais comuns. Então, o primeiro D é a dismenorreia, que é a cólica menstrual. Né? Então, toda e qualquer cólica, a gente falou que não existe uma associação direta entre quantidade de doença e quantidade de sintoma. Mas vamos pensar, se você tomou um remédio e ficou bem e tal, a princípio não precisa valorizar. Mas assim, se você tem uma cólica menstrual que impacta na sua qualidade de vida, no seu dia a dia, né, acho que é importante dar uma olhada melhor e procurar ajuda. Né? Então, acho que isso é importante. Então, o primeiro D é a cólica menstrual, que é a dismenorreia. O segundo D é a dor pélvica crônica acíclica, ou seja, uma dor pélvica que não tenha correlação com o ciclo menstrual. Isso é muito, muito comum em adolescentes, principalmente, tá bom? Que tem um ciclo menstrual mais bagunçado normalmente, mais imaturo. Então, é comum ter uma dor pélvica crônica acíclica. O terceiro D é a dor no ato sexual, tá? Principalmente na profundidade, mas hoje a gente sabe que, como um mecanismo de defesa do organismo, a gente tende a ter contraturas musculares, né? Então, a mulher pode começar na profundidade e depois ter na penetração também, tá bom? Então, é muito comum pacientes com dores na penetração e isso, a fisioterapia tem um papel muito, muito, muito importante.
O quarto D é a dor ou sangramento para urinar, Uhum. né? Então, quando a gente tem uma endometriose em sistema urinário. O 5D é a dor ou sangramento para evacuar, quando a gente tem uma endometriose em trato digestório. E o sexto D é a dificuldade para engravidar, né? Certo. Então, os 6Ds, eles são um método de você memorizar, da gente ensinar para gineco geral, para você ensinar para alunos de medicina na graduação, para a gente ensinar para o público leigo. Então, assim, eles englobam os principais, mas não os únicos, né? Então, se eu tiver uma endometriose pulmonar, eu vou ter sintomas diferentes. Se eu tiver uma endometriose no nervo ciático, eu vou simular uma ciatalgia, uma dor lombar, com uma radiação para glúteo, para coxa. Aham. Se eu tiver uma endometriose em nervo pudendo, eu posso ter uma dor no introito genital. Se eu tiver uma endometriose no diafragma, eu posso ter dor no ombro. Então, depende muito de onde está aquela lesão de endometriose. Uhum. Mas então, os 6D são um método mnemônico para os principais sinais e sintomas. Tá. Eu acho que agora no finalzinho o senhor entrou na minha próxima pergunta, que é quais os tipos de endometriose? Bom, vamos lá. A gente tem algumas classificações que são para estudo científico, mas vamos tentar resumir em 3 principais aqui para vocês. Uma endometriose ovariana, então é uma endometriose separada. Normalmente a gente forma aqueles cistos, que a gente fala que são cistos de chocolate, né? Porque o conteúdo parece um chocolate derretido, tá bom? Mais ou menos espesso, mas a endometriose ovariana é assim. E normalmente a endometriose ovariana, o ovário não fica soltinho, como é um ovário normal. Ele fica grudado na fossa ovárica, que é uma região ao lado dele. Então, que normalmente ele repousa lá, um ovário sem doença. Ele está repousando sobre a fossa ovárica, né? Mas ele é solto. Com endometriose no ovário, normalmente ele está aderido à fossa ovárica, ele fica fixo lá, ou ele fica aderido atrás do útero. E quando a gente tem 2 endometriomas, né, os 2 ovários aderidos atrás do útero, então, digamos assim, o microfone aqui é o útero, os ovários ficariam aqui. Certo. Se eles estão aderidos, eles ficam assim. É o que a gente chama de kissing ovaries, ou ovários se beijando, né? Então, são ovários grudados aqui atrás do útero, sendo que eles deveriam estar soltos. Certo. Segundo tipo de endometriose, a mais comum, endometriose superficial. Então, uma endometriose que não tem uma penetração grande, tá? E ela está numa membrana que fica dentro da barriga que chama peritônio. E a terceira é a endometriose profunda, que a gente fala que é uma endometriose que tem uma penetração maior ou igual a 5 milímetros. Então, se você receber um diagnóstico de endometriose profunda, não necessariamente é uma endometriose com estadio avançado. Tipo, você pode ter uma endometriose profunda no estádio 1, tá bom? Então, Nossa, interessante, isso eu não sabia. às vezes a pessoa, ai, nossa, eu tenho endometriose profunda, meu Deus do céu, eu é algo pensei muito que grave. é- Mas não necessariamente. Então é importante a gente lembrar isso também. Ah, muito interessante, que eu também tinha a sensação que a endometriose profunda era quando ela já estava bem avançada. Dentro da endometriose profunda tem várias graduações dela. Nossa. Que essa era a minha próxima pergunta, que o senhor você já sanou aqui. Tá. Essa eu também achei muito importante. Você me desculpa, né? Porque eu falei para as minhas amigas que eu ia vir aqui e eu fui metralhada de perguntas, tá? Por isso que Eu ela anotei. ganhou mais um episódio, gente. Eram muitas dúvidas que deu para fazer outro pod aqui. Tá vendo? Tá. E aí agora ela vai lançar o podcast da Naila, gente. Eu vou mudar de profissão. O que o senhor acha? O que você acha? Tá. Uma paciente pode desenvolver a doença muitos anos depois do primeiro ciclo menstrual? Boa pergunta. É difícil a gente falar propriamente, mas sim, tá? Apesar de eu acreditar que a mulher já nasceu com aquela propensão, lembra que eu falei de uma coisa chamada epigenética, né? Então, assim, não é porque ela nasceu com a propensão que ela vai vir a desenvolver. Mas, dependendo do estilo de vida, do que acontecer com aquela mulher, ela pode ter nascido com aquela cicatrizinha já lá, tá bom? Mas que ela não era suficientemente grande ou ativa para dar algum sintoma.
E aí, dependendo do que aconteceu na vida daquela mulher, aquela cicatrizinha se tornou uma cicatrizona, se tornou um queloide. Aham. E aí virou a endometriose, e aí passou a dar sintomas e passou a aparecer no exame de imagem, tá? Então, possivelmente aquela mulher tinha uma endometriose superficial inicialmente, que é aquela cicatrizinha que eu falei, e que ela cresceu ao longo dos anos. Só para vocês entenderem aqui de epigenética e genética, né? Certo. Porque é algo talvez muito técnico. Vou mudar de assunto, vou sair da endometriose, vou falar de câncer de mama Tá. e vou trazer uma celebridade aqui para vocês que todo mundo conhece, Angelina Jolie. Aham. Angelina Jolie, como todo mundo foi noticiado nas mídias, ela fez a cirurgia de mastectomia profilática, né? Ela tirou as mamas porque ela tinha uma alteração genética que aumentava o risco de câncer de mama. Então, a gente já tem um mapeamento de alguns tipos de genes que a gente sabe que se você tem aquela mutação, você tem um risco aumentado de câncer de mama e de ovário, tá? Então, ela provavelmente, como ela fez aquela cirurgia após os 40 anos, provavelmente ela tirou os ovários na mesma ocasião. A Angelina Jolie, ela tem um risco aumentado. E um risco aumentado que leva até a gente, como ele é bem aumentado, a gente leva até esse tipo de cirurgia. Mas não é 100%. Então, assim, o que vai ou não levar? É muito a epigenética, tá bom? Então, a genética, você nasce com risco. Então, eu tenho um paciente gêmea univitelina que, ou seja, são duas irmãs que têm o mesmo DNA, Certo. mas que uma desenvolveu câncer e a outra não. Por quê? Nossa. Talvez porque uma era tabagista, a outra não. Talvez porque uma tinha hábitos de vida mais saudáveis, outros não. Talvez porque uma praticava exercício físico e a outra não. Talvez porque uma consumia muito álcool, a outra não. Talvez porque uma comia muito gorduroso e errado, muita junk food, muito industrializado e a outra não. Talvez porque uma tinha uma higiene de sono adequada, conseguia dormir adequadamente 8 horas por dia, difícil isso, né? A outra não. Talvez porque uma tinha um nível de estresse muito elevado, a outra não. É muito o estilo de vida da pessoa, né? Exato. Então, a epigenética basicamente é tudo isso aqui. Não, então, todo esse estilo de vida pode propiciar ou não ela vir a desenvolver. Assim, doutor, eu vejo que é muito comum as pessoas te mandar perguntas no seu Instagram, né? E deve ser muito difícil, né? Não é que é má vontade sua de responder, né? É que realmente você precisa conhecer a pessoa, né? Para saber ali tudo que tem por trás, né? Então, assim, perguntas assim como a sua, por mais que eu receba muito e eu não consiga atender todo mundo, eu até posso responder porque são perguntas gerais. Isso. Mas é muito comum também, ainda é muito comum me mandarem um direct lá com um laudo de um exame pedindo para eu avaliar. Isso eu não posso fazer. Sim. Né? O Conselho de Medicina não permite isso, porque acaba sendo uma consulta. Sim. Então, consulta tem que ser pelos meios oficiais de consulta. Não tenho como falar de casos específicos por mídia social, tá bom? Mas essas perguntas legais, é até legal quando traz assim, é muito comum, né? Que nem você falou também, vir com um caderninho cheio de perguntas para a gente responder e tal. Mas esse bate-bola, assim, para a gente tentar esclarecer legal. é legal. Eu pergunto isso porque as pessoas pensam que é má vontade, mas eu concordo com você, né? Precisa estar ali na consulta para falar bonitinho, para você conhecer a pessoa, para saber de tudo isso. Eu tenho que né? entender as peculiaridades de cada um, né? As questões individuais de cada um. Isso, e como você vai falar do trabalho do colega se você não sabe direito a fundo, né? Enfim, tá. Quais, deixa eu ver, os tipos de tratamento? Porque sabemos que para cada pessoa você indica um tratamento diferente, né? Umas você já vai direto para cirurgia, outras não. Como é que funciona? Eu acho que é mais ou menos isso, assim. A gente já falou um pouquinho antes, mas a imensa maioria das pacientes tem indicação de tratamento clínico, certo. Tá? Eu fiz um podcast com o Daniel que a gente ficou falando muito disso. A indicação, o tratamento da endometriose é um tratamento clínico, na sua imensa maioria das vezes. Na falha do tratamento clínico, eu vou para o cirúrgico. Tem o cirúrgico, que é indicação absoluta, que a gente falou também um pouquinho? Tem. Não é a maioria. Eu vejo alguns colegas postando que tem que operar todo mundo. Não, você não tem que operar todo mundo.
Você não tem que operar todo mundo. Eu tenho paciente minha com uma endometriose bastante avançada, em raízes sacrais, por exemplo, que foi desde o diagnóstico até a menopausa comigo, sem operar. E assim, sendo que eu controlei ela bem com Aham. tratamento clínico. Ela teve filho no meio do caminho, tá tudo certo, entendeu? Aham. Então, eu não preciso operar todo mundo. Eu vou Sim. operar quem teve uma falha do tratamento clínico e quem tem uma indicação absoluta de cirurgia. Uma coisa que é importante a gente lembrar Hum. é que, assim, às vezes as pessoas acham que a prescrição de um anticoncepcional é o tratamento clínico. Não. Sim. O tratamento clínico é o tratamento hormonal, que é o pilar do tratamento clínico, mas eu costumo englobar no mudança de hábitos de vida, que não é Uhum. fácil fazer, é super difícil fazer, que vai englobar uma boa alimentação, uma boa higiene do sono, um manejo do estresse, atividade física, fisioterapia, se aquela mulher é muito ansiosa, um tratamento com psicoterapia, Aham. muitas vezes já chegou num estágio de depressão, um tratamento com o psiquiatra. Então, assim, o tratamento clínico é um tratamento global, não é Uhum. somente a prescrição de um anticoncepcional. Eu lembro que quando eu fui na minha consulta a primeira vez, você falou que era muito importante ter uma equipe Multidisciplinar. multidisciplinar, né, ali comigo naquele momento, né, que faz a diferença, né? Por exemplo, ontem, por motivos particulares, a gente não conseguiu fazer a nossa reunião, eu e a Marília, sobre as Aham. pacientes em andamento. O que a Marília já fez? Pá, já que não vai dar para fazer, eu vou te mandar um áudio de cada paciente Aham. para a gente poder ela me traz as impressões dela e eu devolvo as impressões para ela. Aham. Mas a gente faz reuniões periódicas com a equipe multidisciplinar, com a Marília, com a Júlia ou com qualquer outro colega que esteja nessa equipe e Sim. acompanhando aquela paciente, a gente faz reuniões periódicas para saber como está indo o acompanhamento, né? Por isso a Uhum. importância do tratamento multidisciplinar. Mas, por exemplo, tem paciente que é de fora, então no interior de São Paulo já tem algumas fisioterapeutas, por exemplo, que elas vão me dando. Patrick, olha só, paciente tal, tal, tal. Aham. Essa Que semana eu operei bacana. uma paciente que é de fora, mas a fisioterapeuta falei com ela durante todo o tratamento pré Aham. e vou falar durante o tratamento pós também. Então é Sim, importantíssimo isso, sim. E como é importante, né, ter esse acesso com o outro profissional, sem né? dúvida. Facilita muito. Vamos lá. Apó... Ainda, meu Deus, você trouxe um livro? tem muitas. Eu trouxe. Posso fazer? Pode, pode. Após a cirurgia, a mulher está livre de permanentemente das lesões? Foi isso que a gente falou, né? Endometriose tem cura? Acho que entra muito naquela pergunta do Isso. endometriose tem cura, tá bom? Então, assim, por isso que a gente faz o acompanhamento dessa mulher cronicamente, tá bom? A gente, lá na clínica, a gente acompanha semestralmente durante 3 anos e depois a gente acompanha anualmente. O, o índice de recidiva é extremamente baixo quando feita uma boa cirurgia, mas não é zero. Uhum. Tá. Vamos mais uma. É, mulheres portadoras de endometriose que conseguem engravidar pode ter gestação de risco? Eu sei que a gente meio que respondeu, né? Mas. Não, vamos falar, eu acho que é importante. Acho que talvez o principal problema para a mulher é engravidar, Uhum. tá bom? Porque, mais uma vez, o copo cheio, o copo vazio, a maior chance é que ela vá conseguir engravidar, tá? Mas ainda é considerável a quantidade de mulheres que têm dificuldade para engravidar. Então, acho que isso é o mais importante. Patrick, mas eu li que mulheres com endometriose têm o maior risco de abortamento e têm o maior risco de parto prematuro. Realmente existe uma série de casos que mostra isso. Eu não tenho estudo randomizado duplo cego mostrando isso. Então é difícil a gente realmente afirmar isso. Na prática clínica, conversando com os obstetras que acompanham as nossas pacientes, a gente não tem um índice aumentado disso, tá bom? Mas realmente eu acho que o mais importante de tudo é fazer um bom pré-natal com um bom obstetra, com um obstetra que faça muita obstetrícia, Uhum. né? Então um cara que realmente está atualizado, um médico ou uma médica, enfim, que Uhum. esteja atualizado, que saiba acompanhar, que acho que isso é o mais importante de tudo. Tá. Agora uma pergunta minha. Bora. Diferente, tá? Agora é mais assim, pessoal, assim. Como você escolheu cuidar de mulheres com endometriose? Como que foi? Me Boa, conte. boa pergunta. Porque também a gente tem que perguntar do médico, né? Eu sempre gostei de desenhar, Aham. né? Então, tá na casa dos meus pais, eu tenho
3 books de desenhos de carros que eu fiz. E, então, sempre foi uma habilidade minha gostar de desenhar. Então, quando eu entrei na faculdade, eu vi que eu tinha uma habilidade manual e que poderia ser utilizada na cirurgia. Então, eu queria fazer alguma coisa cirúrgica. E aí eu fui e tal, eu vou para cirurgia geral, né? Que é o habitual de quem quer fazer cirurgia. Eu vou fazer cirurgia geral e depois eu escolho algo que eu vou fazer. Eu confesso que eu não gostava do clima da cirurgia geral. Tá? Talvez hoje seja um pouco diferente, mas existia um bullying grande, assim, destacar, se o residente, o aluno fazia alguma besteira, tacava o instrumento longe, berrava, era comum mesmo isso. Hoje talvez não seja tão comum. E aí eu falei, puta, não me sentia à vontade, sabe? Eu sentia uma falta de acolhimento e tal. E aí eu estava no 6º ano da faculdade, no estágio de ginecologia, e eu vi uma cirurgia de endometriose. Aí você apaixonou. E aí eu falei, cara, dá para ter cirurgia complexa na ginecologia. Que quando você tá na formação, você vai na ginecologia, você acha que é fazer parto, né? Que isso é a cirurgia complexa da ginecologia. E aí eu falei, nossa, gente, tem cirurgia complexa na ginecologia. E aí eu entrei na residência e eu comecei a acompanhar justamente o grupo do professor Maurício Abrão, que foi o meu professor, e eu comecei literalmente a me apaixonar. E eu fui muito bem acolhido por eles, e eu comecei a fazer um levantamento estatístico das pacientes de lá, tal, tudo. Tanto que esse trabalho de 2010, eu terminei a residência em janeiro de 2008, né? Então, eu fui levantando esses dados durante a residência. Certo. E aí eu fui me apaixonando por aquilo. Olha, putz, e era um grupo ainda que publica muito, com uma evidência muito grande. E aí eu escolhi terminar a residência e já entrar na endometriose e acompanhar eles. E aí eu fui fazer cursos fora e tudo mais. E aí os colegas começaram a me encaminhar. Então eu nunca tive um volume maior no meu consultório de obstetrícia, por exemplo, que é o natural. Quando você abre um consultório, o volume maior vai ser obstetrícia, vai ser Papa Nicolau. E por incrível que pareça, o meu volume maior sempre foi cirurgia ginecológica, desde o princípio. Fiz muito obstetrícia, fiz obstetrícia de alto risco, inclusive, e tal, porque o HC dá uma formação muito grande nisso. Mas aí, hoje mais de 90% das minhas pacientes são de endometriose. Então, eu brinco que até a endometriose que me escolheu, não fui eu que escolhi a endometriose. E é engraçado que eu sei que você não gosta desse termo, que os seus colegas te colocaram como especialista em endometriose, né? Que foi te encaminhando, né, ali, né? Bacana isso. E acho que uma coisa que mantém muito isso ainda, eu tenho muitos colegas que me mandam ainda pacientes para operar, é porque, assim, entre aspas, eu não roubo a paciente, entendeu? Esses meus colegas que me encaminham, eles foram super bem informados, então eles sabem fazer o diagnóstico, eles sabem ouvir aquilo que eu falei, né? O ginecologista geral, ele tem que ouvir a paciente e fazer o diagnóstico, e eles me encaminham, eu dou o feedback e eu devolvo, né? Então, assim, eles não perdem o paciente, né? Porque é um medo, né? Assim, eles vivem daquilo, então se a pessoa rouba o paciente, ele vai perder aquela paciente que vai acompanhar, tal, tudo. Então, eu sempre devolvo para esses pacientes que me são encaminhados. Então, gera uma confiança deles também. Eu falo, posso mandar para o Patrick, tá tudo certo, né? Então, eu não vou perder minha paciente. Sim. Então, acho que isso é Como legal. Também você pode indicar para eles, Sim, né? sem dúvida, sem dúvida nenhuma. É muito bacana essa parceria, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que essa indicação, esse vai e volta é muito importante na medicina. Sim. E em tudo. É, verdade. Né? Na advocacia também, né? Eu concordo. Adorei o De Frente com Naila. Eu também. Adorei o De Frente E aí, com dá pra Naila. eu trocar de profissão? Ó, acho que começa no paralelo, né? Você dedicou muitos anos ao direito para largar ele de repente, né? Eu gosto muito do direito, tô brincando. Gente, a gente deu uma improvisada aqui, porque a Naila tinha um monte de perguntas, falou, bem, vamos fazer? Já que ela tinha o tempo, vamos brincar aqui, a gente fez esse... Pra ficar diferente. Né? Acho que foi muito legal. Tinha bastante perguntas, né? Conseguimos responder algumas bastante perguntas aqui, né? Desculpa. Não, imagina, foi muito legal, foi muito bom, muito bom. Obrigado, Ná. Obrigada, eu adorei. Fiquei muito feliz. Você quer fazer uma pergunta para a audiência aí? Vou fazer uma pergunta para a audiência. Não, tô brincando. Gente, brigadão por estar aqui com a gente e nos vemos no próximo episódio.